Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Giuseppe Pentaúdi, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba. Eu coordeno o Laboratório de Superfícies de Contato, que tem grande parte dessas suas atividades voltadas ao estudo da tribologia, e o laboratório faz parte do grupo de materiais, tribologias e superfície do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica de Materiais no nosso campus. A palestra de hoje é sobre um tema que nós temos trabalhado tanto com parceiros acadêmicos como parceiros industriais, que é o desenho de microestruturas para minimizar os efeitos do desgaste abrasivo. Para tanto, nós temos uma agenda em que nós vamos ver os problemas e, logicamente, com os problemas, as oportunidades envolvendo o desenho dessas microestruturas para combater esse desgaste, classes de materiais que geralmente são utilizadas para essa finalidade, mas elas são projetadas através de duas importantes propriedades mecânicas e, de preferência, de forma simultânea, sua dureza ou a sua tenacidade à fratura. A dureza é muito controlada pela segunda fase, que vem a ser acrescida em relação ao seu tamanho, à sua fração volumétrica e ao seu tipo, portanto, às suas propriedades. E a tenacidade à fratura é basicamente controlada pela matriz metálica, na qual essas segundas fases são incorporadas. E com isso, com esse panorama todo, nós conseguiremos chegar ao final com algumas considerações, como se fosse um guia, então, para o projeto de microestruturas resistentes à abrasão. Há muito boas razões para se fazer esse estudo, e tanto é verdade que um trabalho recente verificou apenas para uma técnica de deposição de revestimento, o plasma de arco transferido, PTA, quais eram os assuntos pertinentes às investigações com essa técnica. E percebo, então, com essa figura, que aproximadamente 70% somados são relativos a desgaste e abrasão e às investigações microestruturais. Então, esses dois assuntos caminham de forma muito conjunta nos trabalhos que são feitos em técnicas de deposição de revestimento, particularmente com esta finalidade. Antes de verificar, portanto, qual é o projeto de microestrutura, nós precisamos ver quem são os inimigos para este projeto, né? E o inimigo principal é se nós conseguimos identificar quem é o maior agente abrasivo disponível na crosta terrestre. Essa figura mostra a distribuição dos elementos na crosta terrestre. É notório que o oxigênio e o silício são os mais abundantes e, portanto, a combinação desses elementos leva ao resultado do potencial agente abrasivo, que é a areia de sílica. Em outras palavras, portanto, nós temos um mineral quartzo ocupando aproximadamente 60% aí de todos os continentes da nossa crosta, e é um mineral com dureza relativamente elevada, né? Se mostra em trabalhos que ele tem aproximadamente 12 gigapascal. Portanto, a dificuldade na seleção de materiais é selecionar uma microestrutura que consiga ultrapassar a dureza do quartzo. Como fazer isso, né? Então, o engenheiro metalurgista vai pensar no primeiro constituinte mais comum, que ele consiga processar e deixá-lo com a maior dureza possível, vai pensar imediatamente na martensita. Se nós pegarmos um estudo detalhado da variação da dureza da martensita em função do teor de carbono, nós vamos perceber com essa figura que há um limite superior, mesmo com mais carbono em solução, que é aproximadamente 10 gigapascal. Como conclusão, o quartzo continua vencendo a dureza
de um constituinte dos materiais ferrosos em que nós possamos atingir o maior nível possível e teremos que pensar em outra solução de outros constituintes para ultrapassar a dureza do quartzo, que é, de fato, o abrasivo mais abundante que podemos encontrar. Uma solução, então, são outros constituintes, basicamente carbonetos, que podem ser incorporados aos materiais ferrosos. Neste slide, nós temos uma faixa ampla de tipos de carbonetos, desde a cementita, que naturalmente já faz parte da microestrutura dos aços e dos ferros fundidos, até carboneto de estequiometria do tipo MC, em que se consegue praticamente dobrar a dureza em relação à dureza da cementita, que varia entre 1.000 e 1.500 Vickers, com um carboneto do tipo MC, a gente alcança 3.000 Vickers, o que daria em torno aí de 30 gigapascal aproximadamente. E aí a gente muda o panorama, né? O carboneto agora, então, naquela luta nesse ringue, consegue agora superar o quartzo em termos de dureza. Isso se confirma também num outro trabalho que rastreou a dureza desses carbonetos, basicamente as estequiometrias MC e M2C, e na linha vermelha está delimitada a dureza do quartzo em torno de 1.250 Vickers, que devemos ultrapassar, né? Então percebam que a estequiometria MC, lógico, não está sendo feito aqui uma análise de custo-benefício, mas essa estequiometria consegue ultrapassar, com todas as suas composições possíveis apresentadas aqui, a dureza do quartzo. O mesmo acontece com a estequiometria M2C, num nível um pouco mais baixo, e depois com outras estequiometrias mais complexas, há problemas, né, novamente, em relação a ultrapassar a dureza desse principal abrasivo. Se nós pegarmos agora um trabalho em detalhe nos constituintes de um aço ferramenta, nós vamos perceber que ele, como temperado e revenido, vai ter aquela dureza limite lá da martensita, de forma mais macroscópica, né? Em torno de 10 gigapascal. Mas os carbonetos que foram incorporados à microestrutura desse aço ferramenta, ou eles duplicam essa dureza, por exemplo, 22 gigapascal, com o carboneto de nióbio, ou triplicam com o carboneto de vanásio, o que pode ser muito proveitoso, desde que nós tenhamos, de fato, um projeto e um desenho de microestrutura adequado, como vamos tratar. Algumas classes de materiais já têm sido usadas para essa finalidade, né? A filosofia dos aços ferramenta já é nesse sentido, né, da incorporação de segundas fases duras na forma de carbonetos. Também os ferros fundidos brancos, existe uma classe normalizada pela STM, específica para resistência ao desgaste, bem como toda a família dos metais duro, e, logicamente, composta de matriz metálica, em que vai se combinar numa matriz metálica fases duras, como carbonetos, né? E os processos de fabricação que podem resultar nestes materiais são diversos, desde fundição, metalurgia do pó, naturalmente, processos de soldagem, processos que apliquem esses materiais na forma de revestimento, como a aspersão térmica e tantos outros mais. Em detalhe um pouquinho de alguma dessas características, a família dos ferros branco, ela tem uma normalização, o que é um documento muito importante e útil, e nos leva a 3 grandes classes. Uma classe com um teor um pouco mais reduzido de carbono, na verdade equivalente a um teor de níquel, uma segunda classe com teor um pouco mais elevado e uma terceira com aproximadamente 25% de cromo. Nessa primeira classe, tipo A, B, C e D, com 4 tipos, né? O carboneto predominante é de estequiometria M3C, que é semelhante à cementita, uma dureza um pouco mais limitada, do que a classe 2, que tem uma estequiometria M7C3, predominantemente para estes carbonetos. E, finalmente, a classe 3 pode desenvolver
um carboneto M23C6, mas a ideia aqui é ter um pouco mais de cromo para também combater um ambiente que seja simultaneamente corrosivo, além de abrasivo. Há diferenças entre o desenho final dos ferros fundidos brancos nessas classes e de compósitos de matriz metálica. É o que mostrou esse trabalho do pesquisador Hans Bern, essas 5 microestruturas, né? Lá na letra A, no canto esquerdo superior, a gente vê uma estrutura hipoeutética de um ferro fundido branco, passando logo para a direita para uma hipereutética e repetindo a estrutura hipoeutética na letra C, mas com a introdução agora de um segundo carboneto do tipo MC. Percebam que a diferença aí naquele espaço que ficaria em branco, né? Ele está em branco, ele não está desenhado, que é o livre caminho médio da matriz, né? E no caso de um compósito de matriz metálica, nós podemos projetar a segunda fase dura de forma compacta e diâmetros maiores, ou formar clusters, por exemplo, que é o que está apresentado na letra E, de pequeno diâmetro, mas que ficam agrupados, né? E aí isso resulta também no livre caminho médio da matriz, que vai ser uma variável importante nas nossas discussões posteriores. Esse caminho livre médio, quer dizer, o nível de proteção que vai se dar à matriz, quanto ela vai ficar exposta, vai depender basicamente do tamanho médio do carboneto e da fração volumétrica desse carboneto simultaneamente. Essa mesma ideia desse desenho também é reproduzida nos metais duros, né? Quer dizer, é possível projetar via fabricação determinado tamanho, né? É possível fabricar diferentes tipos de carbonetos, embora para metais duros nós estejamos acostumados com a composição WC cobalto, matriz metálica de cobalto, e a fase dura carboneto de tungstênio, né? Mas nós podemos ter esse carboneto num tamanho maior, refinado, ele pode ter uma distribuição bimodal de tamanhos, nós podemos mudar pela fabricação a morfologia desses tamanhos, e assumindo morfologias diferentes, a exposição da matriz metálica também acaba ficando diferente, que é o que mostrou esse trabalho de revisão publicado em 2019. Muito bem, nós vamos entrar agora, então, nos efeitos da microestrutura na resistência ao desgaste propriamente dito, começando com o efeito do tamanho desses carbonetos. Esse trabalho é muito complexo de fazer, porque, à medida que o tamanho é alterado num processo de fabricação, como fundição, naturalmente, né, o carbono que está disponível vai alterar a fração volumétrica de forma simultânea. Mas, por metalurgia do pó, esse trabalho que nós vamos descrever conseguiu manter a mesma fração volumétrica para níveis diferentes de comprimento, o tamanho médio de carbonetos, né? E essas diferentes composições foram ensaiadas no ensaio roda de borracha, que usa quartzo como material abrasivo, e nós percebemos, então, com essa figura que está do lado esquerdo, que quanto menor o comprimento do carboneto, mais remoção de material aconteceu. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que o carboneto, como uma segunda fase dura, ele atua como uma barreira contra a principal ação abrasiva, que é uma ação de corte. Nessa figura do lado direito, ela é uma mixtura de um ferro branco. Esse material foi devidamente polido e, posteriormente, um pequeno fragmento de vidro, de forma manual, foi feito contato e um risco desse fragmento contra essa superfície polida e depois foi relocalizado esse risco no microscópio. Percebam, então, que o risco é nítido, né?
mas ele atua basicamente na matriz metálica. Quando o risco encontrou o carboneto, houve um salto e o carboneto ficou ileso. Exatamente essa é a prova cabal da atuação dele como uma barreira mecânica contra a ação de corte. Mas na figura da esquerda, isso nos mostra que há um limite para esse aumento de tamanho, né? Um patamar. Se a gente aumentasse para qualquer uma das composições, as duas curvas que são apresentadas, o tamanho de 24 para 36 micrômetros, o efeito seria nulo, porque nós estamos diante do limite aí em que aumentar o tamanho seria suficiente para ter essa ação. Esse resultado, colocado de uma outra forma, né, quer dizer, o efeito do maior tamanho sendo benéfico, foi verificado nesse trabalho em que se comparou também, no ensaio roda de borracha, dois aços ferramenta tratados termicamente para se ter a mesma dureza. O aço D2, que tem um carboneto de tamanho superior aos carbonetos que aparecem no aço O1, que é nitidamente claro aí nessas figuras de microestrutura. Então, o resultado frente ao desgaste, o aço D2 teve uma resistência relativamente superior à do aço O1, e a motivação para isso, já que a dureza de ambos era equivalente, foi o maior tamanho médio desse carboneto M7C3, que está nítido na figura da microestrutura. O efeito do tamanho, ele pode ter sim um efeito combinado com o abrasivo que está atuando, né? Então, esse é um outro trabalho interessante também para aços ferramenta, em que nós temos a exposição contra 3 abrasivos diferentes, né? Quando o abrasivo é muito mais duro do que a dureza do carboneto, esse efeito dessa barreira contra ação de corte não vai acontecer, portanto, certamente o tamanho vai ter um efeito muito pequeno, né? Então, nós temos aqui essa dimensão relativa da dureza do carboneto em relação à dureza do abrasivo para ter o efeito desse tamanho relativo, né? O que acabou acontecendo nesse caso para um abrasivo de dureza relativamente semelhante ao carboneto e não para os casos extremos. Falando um pouco agora de uma outra variável, que é a fração volumétrica, que simultaneamente seria controlada junto com o tamanho, nós temos esse trabalho clássico da década de 80, produzido pelo Zungari e Doane, para diferentes ferros fundidos brancos com matriz martensítica, em que se verificou um ponto de mínimo em relação a essa fração volumétrica ser efetiva, que foi aproximadamente 30%. Será que esse valor de fração está separada do desenho da microestrutura? Certamente não. Foi o que mostrou o trabalho feito por Albertin e Sinatra, que fabricaram bolas de moinho em ferros fundidos brancos de diferentes composições e, portanto, diferentes frações volumétricas de carboneto M7C3 e chegaram para qualquer abrasivo, e no caso aqui são minérios moídos, né, a melhores resultados com uma fração de 38% de carbonetos, resultando aí nessa microestrutura que está nessa figura. E a pergunta que eu fiz inicialmente é: essa fração não está isolada do efeito do desenho da microestrutura. Percebam que a exposição dessa matriz é muito pequena. Isso só é possível porque a composição desse material em particular é muito próximo da composição eutética, que proporcionou, então, essa melhor distribuição dos carbonetos ao longo da matriz, e o resultado disso foi uma menor exposição da matriz e, portanto, uma maior resistência ao desgaste abrasivo. Nós temos um outro problema relacionado com a fabricação, e, em particular, dos chamados revestimentos duros, em que nós temos, pelos processos diversos possíveis, né, uma taxa de diluição, né, do substrato em relação àquilo que vem a ser o revestimento duro, caso ele tenha como projeção, né, uma certa fração de carbonetos, né. E aí nós temos uma série de trabalhos na literatura, esse aqui é para o processo GMAW, por exemplo, né, em que está se localizando composições diferentes e como essas composições
migrariam em relação aos pontos eutéticos, né, o eutético particularmente, né, para que nós tenhamos desenhos de mixtura diferentes em função da diluição do revestimento em relação ao substrato. A terceira variável que nós podemos discutir em função desse projeto, né, é o próprio tipo do carboneto, ou seja, a sua propriedade mecânica em si, né? Nós já vimos que para aços ferramenta, nós aumentamos muito aí a dureza em relação à matriz metálica, né, que está indicado na figura da direita como X40, até o carboneto de vanádio, que tem uma dureza muito superior, né, quase 3 vezes maior do que a dureza da matriz, né? Então, ao se fazer um risco único nesse material, né, se percebe aí que a área exposta, né, através desse risco, vai diminuindo gradativamente, de forma dramática, se esse risco contempla só a matriz ou ele contempla só o carboneto. Combinações de carbonetos são muito testadas na literatura, né? Então, por exemplo, esse trabalho ele tem 3 composições de ferro multicomponente, né, com combinações diferentes, ou só estequiometria M7C3, ou combinações MC mais M2C, ou outra combinação, né? E a gente tem perdas volumétricas diferenciadas aqui. Nesse caso, a menor perda volumétrica no ensaio feito com uma lixa de carbeto de silício, né, resultou que a combinação entre as estequiometrias MC e M2C foi a mais propícia, a mais resistente, e, de fato, nós já vimos que essas estequiometrias os levam às maiores durezas possíveis de carbonetos. Dá para introduzir também, na microestrutura, uma estequiometria diferente com frações diferentes, né? É o que foi feito nesse trabalho, né? Então, nós temos um ferro branco, em que a estequiometria dos carbonetos primários é M7C3, e gradativamente se acrescenta, por exemplo, outro carboneto, como o carboneto de nióbio, né? Nós percebemos que a maior resistência alcançada num ensaio roda de borracha foi para a composição número 7 e correspondeu à maior fração possível de carboneto de nióbio, que vai expor cada vez menos a matriz metálica. Nós podemos também, dependendo da natureza do ensaio, do sistema e do abrasivo, nem perceber o efeito da fração volumétrica, como foi esse caso para ensaios de microabrasão, também em ferros multicomponentes, né? Que nós temos variações de carboneto do tipo MC, M2C. Como o abrasivo é relativamente muito mais mole do que a fração e a dureza desses carbonetos, né? A fração acabou não tendo o efeito como foi visto nos trabalhos anteriores, né? Então, depende do sistema em que se está configurado também para tomar uma decisão em relação à fração volumétrica de um determinado tipo de carboneto em particular. Voltando aqui para exemplos dos aços ferramenta, nós podemos observar que o tipo pode levar a morfologias diferentes, né? Então, aqui nós temos um ensaio de roda de borracha, agora feito com hematita sendo o abrasivo. Nós temos morfologias tais que foram ensaiadas em que houve trincamento desses carbonetos e aí, logicamente, o desempenho ficou pior, e determinadas morfologias que ofereceram, novamente, maior proteção para a matriz, como essas que estão apresentadas aqui, com adições controladas de nióbio e de titânio para formar os carbonetos equivalentes com esses elementos. Muito bem, então nós temos alguns efeitos, algumas conclusões parciais possíveis em relação a algumas variáveis, mas isso não determina tudo, né? Porque se a gente se basear só em tentar aumentar a fração, aumentar a dureza do carboneto, depende do sistema que a gente está trabalhando, né? Esse material tem uma natureza relativamente frágil, e como é a abrasão de um material em relação
a sua tenacidade à fratura, né? Vejam, nós podemos ter uma transição de efeitos e que leva a diferentes níveis de resistência em função da tenacidade, né? Se a tenacidade é relativamente alta, nós, por consequência, devemos estar conseguindo isso com durezas relativamente baixas, o que não é muito interessante para a resistência à abrasão. Mas, à medida que a dureza aumenta, nós corremos o risco, lendo essa figura da direita para a esquerda, de ter uma queda na resistência em função da perda da tenacidade à fratura. Então, esse é o risco que nós corremos quando vamos acrescentando constituintes duros e que são, consequentemente, menos tenazes. O problema é que esses constituintes têm uma resistência aparente em relação a onde eles estão ancorados. O que isso significa? Que dependendo do suporte que a matriz metálica oferece a essa segunda fase dura, a tenacidade dessa segunda fase dura se faz diferente à medida que esse suporte é diferente. Então, esse trabalho, esse resultado que está determinado aqui, mostra exatamente isso. Se nós medirmos a dureza da matriz e a tenacidade do carboneto no sistema de dureza, quanto maior a dureza da matriz, mais suporte ao carboneto nós estaremos dando e, portanto, é como nós estivéssemos aumentando a tenacidade à fratura do carboneto, que, na verdade, é a tenacidade do sistema como um todo. E parece também que há um patamar para isso, né? Ou seja, depois que há um determinado nível de dureza que foi alcançado, essa tenacidade tende a se manter estável, mas esse é um resultado muito importante para entender uma série de resultados que vão ser apresentados. Em particular, a gente pode ter esses carbonetos distribuídos numa matriz, por exemplo, essa distribuição aqui é numa matriz austenítica, né? Na figura do lado esquerdo, esse ferro foi ensaiado como bola de minério de ferro, e no lado direito, esse ferro foi ensaiado como uma peça para britagem. Nós percebemos em ambos os casos trincamento generalizado de todos os carbonetos do tipo M7C3, porque a matriz nos dois casos era austenítica, que não tinha dureza para dar o suporte suficiente para todos esses carbonetos. Se nós repetirmos a mesma configuração, mas alterando a dureza da matriz, agora com matriz martensítica, tanto no lado A quanto no lado B, né? No lado A, novamente material para bolas de moinho, e no lado B, novamente material com ferro ensaiado num sistema de britagem, nós percebemos que, além de não haver trincamento nenhum desses carbonetos, esses carbonetos deformaram junto com a matriz à medida que o processo de abrasão ocorreu, o que é absolutamente impressionante, né? Nós conseguimos fazer flexão de uma fase relativamente frágil, dado o suporte que a matriz forneceu. Então, o desenho da microestrutura passa por aquelas questões anteriores para ultrapassar a dureza do quartzo, mas a dureza da matriz acaba tendo um papel aqui fundamental para esse suporte mecânico. Vejam que, mudando também o tipo de carboneto, né, à medida que o processo de corte aconteça, os efeitos são diferentes. Então, num carboneto do tipo M7C3, que está apresentado do lado direito, ele é capaz de interromper um risco, como a gente já tinha visto anteriormente, e um carboneto de estequiometria M6C, rico em tungstênio, ele é deformável, né? Ele continua, de uma certa forma, íntegro, mas ele se comporta muito parecido com a matriz, né? Ele não passa ileso ao processo de corte, né? Que é o principal micromecanismo durante o processo abrasivo, né? Então, essas considerações em relação à propriedade são importantes, né?
também no carboneto ter maior tenacidade ou menor tenacidade. Todas essas combinações, elas foram, de alguma forma, sintetizadas nesse trabalho. Novamente, um conjunto de ferros fundidos branco foi ensaiado frente à roda de borracha, usando quartzo como abrasivo. Nós temos 3 conjuntos de apresentação dos resultados. Da esquerda, a variação da dureza da matriz. No centro, o volume de martensita presente na matriz. E, finalmente, o resultado mais importante, que seria a diferença de dureza entre o carboneto e a matriz. Portanto, a perda volumétrica, que aumenta no eixo Y, ela é cada vez menor à medida que é cada vez maior essa diferença. O que está traduzindo tudo que foi apresentado anteriormente. A matriz precisa ter uma dureza suficiente para dar suporte mecânico ao carboneto que foi introduzido, que é uma fase dura e frágil. Portanto, sem suporte, se houver deformação excessiva por essa matriz ser suficientemente mole, este carboneto ele vai ter a tendência a trincar e, portanto, a conclusão que nós podemos ter é que minimizar a diferença entre a dureza da matriz do carboneto é uma boa estratégia para o projeto de microestrutura. Então, com isso, nós conseguimos ter algumas diretrizes importantes. A primeira delas é em relação ao tamanho do carboneto, que é a tentativa de maximizá-lo. Ele é, de fato, a barreira como uma segunda fase dura, poderia ser uma outra fase dura de outra estequiometria. Nós usamos os carbonetos porque eles têm uma amplitude de resultados muito maior do que outros constituintes. Então, essa noção dessa barreira de ação contra o corte, essa ação de corte que é feita pela partícula abrasiva é muito importante. No caso da dureza da matriz, ela tem que ser projetada para reduzir a diferença em relação à dureza do carboneto. Então, não é suficiente colocar um carboneto ultra duro, se a matriz vai ter uma diferença de dureza super acentuada. Vai ser uma receita ruim, porque ou esses carbonetos vão ser arrancados junto com a deformação dessa matriz, ou eles vão passar por um processo de trincamento. E a fração volumétrica, ela depende da severidade do sistema e da tenacidade da fratura desse conjunto. Não adianta fazer com que nós tenhamos a máxima fração possível se isso vai resultar numa tenacidade final muito baixa. Para composições eutéticas, especificamente, essas composições elas implicam na menor exposição da matriz, o que é um resultado muito interessante. Mas quando nós trabalhamos com compósitos de matriz metálica, nós não estamos falando de uma composição eutética. A segunda fase dura está sendo colocada lá de forma proposital numa determinada fração. Então, precisa observar, sim, essa questão da severidade do sistema. Se o sistema tem um carregamento muito intenso, se tem muito impacto e o resultado final em relação à tenacidade da fratura. Com isso, a gente tem uma outra possibilidade de visualizar essa combinação, que é essa síntese que foi feita nesse trabalho em 2010, em que a variação volumétrica, na verdade, a resistência ao desgaste expressa no eixo Y, ela está variando com 3 quantidades: a dureza, a carga e o livre caminho médio na matriz. Então, percebam o seguinte: esta combinação, se nós aumentarmos a dureza, ficou no numerador, isso pode ser conseguido pela introdução da segunda fase dura, nós temos a tendência a aumentar a resistência. Ao passo que, se nós diminuirmos a carga, que seria o indicador da severidade, ficou no denominador, nós também
temos a tendência a aumentar a resistência, lógico. Agora não é por uma questão da microestrutura, é uma questão da microestrutura frente ao sistema em que está exposto, né? Mas o livre caminho médio está no denominador, que é a proteção, né? O nível de exposição dessa matriz metálica. Por quê? Porque nós precisamos diminuir o livre caminho médio, né? Assim, dar mais proteção para esta matriz, simultaneamente ao aumento da dureza e a questão da severidade envolvida, né? Então, a conclusão desse trabalho é muito feliz, né? A resistência ao desgaste não depende somente das frações dos carbonetos, que seriam os seus volumes, como está colocado lá, mas também da dureza do conjunto, né? E do livre caminho médio, né? Que, na verdade, é o recado anterior. A fração volumétrica ela é uma variável muito importante para ser resolvida em termos do livre caminho médio e em relação à severidade do sistema como um todo. Então, com isso, a gente consegue ter algumas diretrizes que era o objetivo dessa palestra, né? No sentido do desenho da microestrutura para minimizar os efeitos da abrasão, né? A maximização do tamanho dos carbonetos, a redução da diferença da dureza da matriz para a dureza dos carbonetos e o controle da fração volumétrica em função do nível de exposição do sistema e da severidade do sistema. Portanto, se o projetista de microestrutura acompanhar isso, essas diretrizes, certamente ele vai ter bastante sucesso aí em diminuir os efeitos do desgaste abrasivo em componentes que estão sujeitos a este efeito, né? Então, o meu contato por e-mail está colocado aqui. O Laboratório de Superfície de Contato tem uma página no LinkedIn. Aqui tem o nosso grupo de pesquisa confraternizando, no espaço do laboratório, onde ficam alguns dos nossos tribômetros, aqui na sede Coville do campus Curitiba. Então, espero que a palestra tenha sido proveitosa, que seja útil, e agradeço aí a organização do ENGIE Brasil 2020 por esse convite, e meu muito obrigado a todos.